boa tarde a todos. Agradecemos muito ter vocês aqui no SEBRE conosco. Tem sido um prazer, uma satisfação. Acho que o núcleo de energia é cada vez mais diverso, né, com as suas diversas temáticas, e essa é uma temática tão especial, porque em muitos momentos houve questionamentos em relação ao hidrogênio, e hoje em dia já não gera esse estranhamento, né? E a gente já começa a maturar um pouco essa discussão para os nichos, de que forma, onde, como é que complementam, essa complementariedade na matriz. Bom, então, eu quero agradecer a todos, sou a Rafaela, lidero aqui o Núcleo de Energia, tenho o prazer de ter o Guilherme comigo, aí, um braço direito, um braço esquerdo, um pesquisador mega blaster competente, e que tem sido um prazer trabalhar com ele. Então, também aqui agradecer a oportunidade, tá, Guilherme, de estar trabalhando contigo e podendo, assim, ter tido o prazer de ver esse livro nascendo. Agradecer também a presença aqui da Elbia, querida amiga já, né, de tantas trocas, e poder estar aqui conosco nesse dia tão especial de lançamento desse livro, Vendo Go Alive. Júlia Rodrigues, que eu não conhecia presencialmente, mas já ouvi falar muito por meio do Guilherme, então, gerente de P&D aqui, inovação da AES. E Saúl de Santana Mendonça, estando aqui representando a Eletrobras, com tantos projetos interessantes. Uma parte que eu não sabia, estava descobrindo ali agora, mas que vou querer conhecer mais. Bom, com isso, a ideia aqui, então, é que a gente vai ter um bate-papo, saber um pouco do livro, trazer um pouco esses elementos. Esse ano está sendo um ano intenso para o nosso núcleo, com hidrogênio, e aí eu vou focar um pouco. Tem muita coisa para falar, o programa de transição energética, que muitos de vocês já fazem parte, direto ou indiretamente, e recomendo olharem lá, tem muita coisa, e vai ter muita coisa sendo anunciado aí em relação a ele, porque o primeiro, a gente trabalhou muito a questão de cenários, né, e os cenários que nos levem à neutralidade brasileira. Então, uma visão mais tropicalizada, como o Tiago Barral trouxe muito, primeiro na figura de presidente da PE e hoje como secretário de Planejamento de Transição Energética, Planejamento e Transição Energética do Ministério. Nessa segunda rodada em que a gente está tocando, é um programa que ele percebeu que, olha, a gente precisa ir um passinho além, que é o passinho, e aí nesse a gente integrou aí, integrando muito a visão do setor elétrico cada vez mais, porque são os roadmaps, então, as trajetórias de neutralidade. Então, o que tem que acontecer no meio desse caminho, de 25 a 2040, para concretizar essa neutralidade que, de verdade, todos nós que trabalhamos no setor sabemos a complexidade disso, e que não é uma garantia da gente conseguir atingir as metas de 2030, muito menos chegar à neutralidade em 2050. Então, o que tem que acontecer no meio desse caminho? E fica muito claro, principalmente para quem tem a economia na veia. Eu sou economista Guilherme também, de formação, mas por mais que a gente vá adentrando o mundo da engenharia e muitos outros mundos, a economia ela fica no core, né? E aí a gente entender que, sem economicidade, sem projetos que façam sentido e parem de pé, também não vamos acelerar. Então, dentro dessas rotas, a gente está trazendo não só essa energia, como integramos o núcleo do Dorel para poder ver os balanços energéticos, por um pedido muito do setor elétrico, porque aquilo que pode fazer sentido no integrado, na hora que você vai olhando região a região, esses balanços, a conta pode não fechar. Então, esse sanity check está sendo feito nessa segunda etapa. E uma outra parte muito importante para mover política pública, que é onde a gente ambiciona fazer diferença, que é a parte de você entender os efeitos macroeconômicos. Então, investimento na rota A, na rota B, como é que isso impacta investimento, como é que isso impacta PIB, como é que isso impacta geração de emprego e renda. Então, esse é o grande projeto, eu acho que nossa espinha dorsal. E dessa espinha dorsal, todos os elementos, e aí a gente vai centrar agora aqui falando de hidrogênio, eu vou passar para Guilherme, são relevantes. Então, dentro dessa conversa, o hidrogênio ele tem um papel grande aqui no Brasil, uma parte que talvez não como uso final para muitas coisas, mas é um uso intermediário, ele aparece gigantesco, né? Principalmente quando a gente começa a ver os combustíveis, os biocombustíveis avançados, como um SAF, como um biobunker. Dentro de processo, a gente vê agora, a gente está fazendo um trabalho com a Alemanha, e, de novo, para atender o Ministério, que é dentro do programa H2, que é assim, olha, que nichos que ele vai, então, a descarbonização do aço, do setor hard to abate, então, a gente está olhando isso também. E, enfim, esse, dentre muitos,
muita coisa na área de eólica. A Elbia tem sido uma parceira de todas as horas, e a gente descobrindo um ponto que ela sempre traz, que é cadê a sinalização de demanda? Quem são aonde vai vir? E não é a demanda ou o que a gente tem aqui agora, que outras coisas podem ser trazidas para o Brasil e que faça sentido para o Brasil e que tenha uma competitividade internacional, né? Então, dito isso, eu vou passar para você, Guilherme, e para falar um pouquinho do seu livro, o que ele ambiciona, e depois a gente começa aqui o bate-bola. Obrigada. Boa tarde a todos, um prazer recebê-los vocês aqui na nossa casa no SEBRE, né? E para tratar de um tema tão relevante, né? E nos dias atuais, vou começar fazendo uma confidência, né? Acho que semana passada, retrasada, eu estava reunido com uma das pessoas que eu mais admiro no setor, que é a Rosana Santos, né? Queridíssima Rosana Santos. E a gente estava brincando, né? Que muitas das vezes, tanto eu quanto ela, quanto algumas outras pessoas do setor, passa a impressão que nós somos os chatos, as pessoas ácidas contra hidrogênio. Mas a pessoa ácida, muitas das vezes, é a pessoa mais entusiasta. Só que a pessoa é tão entusiasta que, às vezes, ela quer explicitar algumas dificuldades, alguns obstáculos para a gente conseguir superar. Porque a gente tem um pleno entendimento que hidrogênio é uma oportunidade ímpar para o Brasil, mas a gente quer transformar as oportunidades em realidade e não ficar eternamente surfando no hype. A gente quer a realidade. E como é que a gente transforma isso em realidade? E sempre com um pano de fundo que transição energética para o Brasil é uma oportunidade de transformação social. Porque nossa matriz, a gente já está onde o mundo quer chegar. Então, assim, não é a questão ambiental que pega. A gente não enxergar aqui como uma oportunidade de transformação social, e basta a gente andar na rua no Rio, São Paulo, no Nordeste, nem se fala do Nordeste, para ver qual é o tamanho social que o Brasil tem, qual é a responsabilidade que todos nós temos com esse país e, enfim, o hidrogênio é uma grande oportunidade. E nisso o Brasil acho que já amadureceu bastante no debate nos últimos tempos. A gente começou com uma visão que o Brasil ia virar a Arábia Saudita do hidrogênio verde, exportação de produto primário. E hoje a gente já está vendo de mercado interno, usar esse hidrogênio na siderurgia, fertilizante. Recentemente anunciado o projeto no Rio Grande do Norte focado em cimento. A gente começa a amadurecemos muito a discussão. Só que quando a gente está falando de discussão de hidrogênio verde ou de derivados, produtos que usam hidrogênio, né? Para a gente ter um mercado internacional, a gente vai ter que ter certificação para estar atestando que esse hidrogênio ou esse produto que usa hidrogênio, ele de fato ele é um produto de baixa emissão. E quando a gente está falando de certificação, estamos falando de conjunto de regras, que não necessariamente são uniformes. Um grande desafio da criação desse mercado mundial é estar uniformizando essas diretrizes de certificação. E como talvez a União Europeia partiu na frente, às vezes fica muito a visão que o RED é o RED e acabou. E não. A gente tem várias discussões, várias coisas que são controversas. Qual é o escopo de emissão que a gente está olhando, qual é a correlação temporal, espacial. E tem uma coisa, não é porque a El está do meu lado, não, mas assim, tem uma coisa que eu tenho uma dificuldade muito grande de entender por que o hidrogênio verde, a eólica e a solar têm o mesmo tratamento do hidrogênio verde. Não precisa ser o maior especialista em análise de ciclo de vida para saber que o hidrogênio produzido a partir de energia eólica, ele tem um fator de emissão menor do que o hidrogênio produzido da energia solar. Então, assim, no limite, vai ter sempre alguma discricionariedade. Então, a única forma realmente que é objetiva é olhar qual é a quantidade de gramas de emissão por tonelada de hidrogênio. Esse é um. O resto vai ter sempre alguma discricionariedade. E nisso, acho que assim, por mais que o processo de construção de um marco legal, um ambiente democrático, é sempre um processo de idas e vindas, assim, eu acho que foi um negócio construído de forma muito bem feita, avançamos muito, não geramos nenhum trancamento tecnológico, não limitamos mercados a priori, porque talvez aqui, eu não sou advogado, mas eu escuto muito dos colegas juristas que, o problema do Brasil é que é tudo muito amarrado em lei. A gente precisa ter estabilidade legal, mas às vezes, talvez, passando um ponto. A gente tem um parágrafo recente do setor elétrico que tem 100 palavras num parágrafo.
Você não dá nenhuma liberdade para avançar quando você amarra na lei de forma tão precisa. Então, assim, é curioso eu estar falando nisso justamente quando chega o Giovanni, que é uma pessoa tão atuante e que contribuiu tanto para esse amadurecimento do debate no Brasil, no sentido de construir um marco legal que não gerou trancamento tecnológico, não gerou limitações de mercado, no momento que é uma indústria nascente. Eventualmente, a gente sabe que o hidrogênio eletrolítico tem o oxigênio como coproduto. Esse oxigênio pode servir para produzir hidrogênio via a rota do etanol. Então, assim, a gente pode ter modelos de arcabouços tecnológicos lá na frente híbridos. Então, não faria sentido estar amarrando, né? Mas por trás de toda essa discussão, a gente não pode perder de vista que tem uma discussão geopolítica. Não tem como dissociar energia e geopolítica. Desde que o mundo é mundo, pega petróleo, a discussão geopolítica está lá pautando. Tanto a geopolítica influenciando a discussão ali do setor energético e vice-versa. Tem um livro que eu sempre recomendo, que é A Tirania do Petróleo, para você entender um pouco do que está por trás da indústria do petróleo em nível mundial. Então, por mais que a gente tenha uma situação de emergência climática, né, que também não podemos ser ingênuos de achar que não existe discussão geopolítica por trás da discussão de certificação, trancamentos tecnológicos, interesses comerciais. A Rafaela me passou recentemente um estudo que eu acho interessantíssimo, quem quiser eu posso compartilhar, da Organização Internacional do Comércio, não é? Que mostra o quanto tem não sei se a palavra certa é denúncia, né? De práticas anticompetitivas no mundo hoje relacionada à pauta de transição energética. E mais da metade são contra países europeus e contra os Estados Unidos. Assim, então, não podemos perder essa dimensão. Assim, a questão climática já virou uma emergência, mas tem interesse comercial. O ser humano não virou bonzinho e está achando que vamos salvar o mundo, uhul, que legal. Não, tem interesse comercial. Então, aqui o livro, ele, por um lado, tem toda uma discussão do quanto as questões geopolíticas, e o Brasil precisa se posicionar. Tá? Porque quando a gente olha a perspectiva do mercado de hidrogênio hoje, né, você consegue fazer alguns clusters. Né? Tu tem países que vão ser grandes demandantes, mas tem limitações para produzir, por exemplo, União Europeia, talvez Japão. Você tem países que o potencial é de exportação, mas mercado interno não tem. Né? Você tem, estou apresentando só os clusters principais, né? Mas você tem países como o Brasil, e você tem um potencial muito grande de produção em bases competitivas, mas você também tem condição, você também tem mercado interno. E o Brasil está alinhado ali junto com os Estados Unidos, é outro caso desse. Então, assim, a gente, pouco o Reino Unido, então, assim, a gente está bem posicionado, né? Então, às vezes não adianta simplificar, porque por mais a União, tu vai ter regiões que vão ser exportadoras líquidas e outras importadoras líquidas, ok. Mas o Giovanni, aqui tem que mencionar ele novamente, ele sempre faz uma ponderação muito, muito razoável, que é muito simplista às vezes achar que que fosse uma coisa só unidirecional, importador líquido, exportador líquido para importador líquido, uma relação quase que Brasil-União Europeia. Porque vão ter regiões que, mesmo que não sejam importadoras líquidas, vai ter trade com elas. Assim, a coisa não é tão. Vão ter outros fluxos multidirecionais. Né? Então, por um lado, o livro aborda toda essa questão geopolítica, e, por outro lado, né, tem a questão mais técnica, por causa que certificar tem que ter credibilidade, tem que ter medição e tem que ter verificação. Eu preciso de plataformas digitais que sejam rastreáveis, que sejam confiáveis, que sejam escaláveis, para fazer isso de forma eficiente. Isso aqui não é uma questão exclusiva de hidrogênio. Eu passei os últimos 2 dias em São Paulo na conferência do Santander, que é uma conferência de CEOs e de donos de banco, de CEOs de empresas e de bancos das mais diferentes indústrias. Eu afianço para os senhores que o assunto senhores e senhoras, que o assunto mais transversal que teve no evento foi inteligência artificial, data center e todas as coisas ligadas à questão da digitalização da economia. Banqueiros discutindo isso,
empresa de varejo, a Localiza, o CEO da Localiza já colocando que a Localiza vai ser uma plataforma de veículos dentro em breve, e aqui acho que é uma coisa que a gente precisa ter isso com clareza, porque eu até mencionei outro dia que eu me sinto uma pessoa atualmente muito bipolar, porque quando metade das minhas horas do dia como consultor é tratando problemas de constraint de off, falando que a demanda desapareceu, e a outra metade eu falando da economia, a economia verde, que a demanda, não sei o quê, etc e tal, eu fico assim, nossa, eu não consigo meio que me organizar mentalmente, porque a demanda desapareceu, mas ao mesmo tempo a demanda que vai bombar, enfim. Mas a questão de data center, a oportunidade que o Brasil tem, só fechando, é gigantesca. E eu fiquei impressionado num evento que é transversal da economia. E do ano passado para esse ano, como o tema ficou muito mais presente, né? E dentro dessa questão da digitalização, que vai muito além de inteligência artificial, o tema blockchain, que há um tempo atrás foi uma febre, depois deu uma arrefecida e agora voltou muito. E blockchain é muito importante para estar certificando hidrogênio. E já caminhando para o fechamento aqui da minha fala, né? O bom de lidar com problemas complexos, né? É que para você montar esse quebra-cabeça, você às vezes começa a pegar umas peças que são muito específicas, mas aí você vai pegando várias coisas que são muito complexas e você começa a descobrir que tem sinergias entre elas, né? Que a gente fala muito de blockchain, o mundo para certificar hidrogênio, mas quando a gente olha o Brasil, né, e aquela questão de você ter um incentivo, às vezes o incentivo não é econômico, o incentivo é um bom ambiente de negócios, você dá liberdade para instrumentos criativos que otimizem a produção, né? A gente, ao longo desse projeto, esse livro ele pertence ao projeto que a gente fez para a AES de otimização da produção de hidrogênio síncrono, né? A gente discutiu de forma excessiva e modelou essa questão da produção de hidrogênio síncrono. E esse hidrogênio síncrono, se a gente parar para raciocinar, assim, a gente tem uma coisa no Brasil que é mais do que consagrada, e é o MRE, que é o Mecanismo de Realocação de Energia das Hidrelétricas. E aqui, quando a gente está olhando essa perspectiva do hidrogênio eletrolítico, né, o hidrogênio verde, por que a gente não pode também estar aproveitando essas sobras e diferenças e criar um mercado secundário, não mandatório como o MRE, não precisa ser mandatório, mas a gente avançar nisso, porque isso eu consigo otimizar a produção. A gente fez simulações nesse sentido e eu consigo contribuir, que é o que no fim do dia a gente mais quer, que é ter um hidrogênio em bases competitivos a ser ofertado, né? Então, a gente meio que tem uma última parte que a gente discute, essas coisas têm que avançar, a gente tem que continuar discutindo com o marco nacional, discutir com as empresas e tal, mas essa lógica assim, a gente pode ter algo análogo ao MRE, claro que tendo assim, a gente está em 2024, então pensar em plataforma peer-to-peer, pensar em digitalização, mas tentar criar um mercado que a gente consiga otimizar essa produção, e a gente acredita que a gente tem todas as condições e os instrumentos para isso. Excelente, Gustavo. Ô, Guilherme, realmente a gente está pensando aqui quanta coisa, né, acontecendo, e eu, sem mais delongas, vou passar aqui para a Júlia, que também estão, pelo jeito, né, compartilhando com todos que ainda não teve oportunidade de ler o livro, mas tá aqui, a AES aí está endossando, né, foi objeto da pesquisa de muitas partes aqui. E a AES Brasil ela vem desenvolvendo projetos de hidrogênio há muitos anos, né? Não é uma coisa nova para vocês, bem proativa, a construção do mercado de hidrogênio verde. A gente queria saber um pouquinho sobre as suas perspectivas aí para esse mercado de baixa emissão. E aí, realmente, dando os louros aqui, a gente, desde o PTE1, aprendia com o Giovanni, trazendo esse ponto. Não podemos ter lock-in, e agora, felizmente, a gente vê isso refletido no marco. Então, aí um parabéns aí, que eu sei que você teve nesse bojo. Mas aí, trazendo, Júlia, então, assim, o que precisa acontecer, as perspectivas para o hidrogênio de baixa emissão no Brasil, e se é ou não necessário esses subsídios? Bom, primeiro, obrigado a todos pela presença. Eu acho que é super importante a gente ter a sala cheia para discutir um assunto tão importante. Bom, a AES é uma empresa de geração 100% renovável, que vem trabalhando, de fato, o tema hidrogênio de baixa emissão há mais de 10 anos dentro do seu programa de pesquisa, desenvolvimento e inovação da ANEEL.
E a gente começou com o que hoje vem sendo incentivado pela chamada estratégica, a última chamada estratégica da ANEEL, que é, de fato, a gente começou lá atrás, há 10 anos, trabalhando em projetos de baixa escala, mas para desenvolvimento da tecnologia nacional, olhando para desde uso de hidrogênio vindo de etanol em célula combustível, até mais recentemente o desenvolvimento de um projeto para convecção de grupo motor gerador diesel para operar de forma híbrida, com hidrogênio também, olhando muito para esse viés do hidrogênio como um vetor importante para a transição energética. De fato, assim, o que a gente poderia fazer para reduzir emissões em setores de difícil eletrificação. E com isso, é claro, né, a gente vem assistindo, né, e como empresa do setor elétrico, atuando muito nessa virada do mercado de hidrogênio como uma realidade. Então, em 2021, a AES Brasil assinou um memorando de entendimento com o governo do Ceará e o Porto de Pecém, para estudo de viabilidade de um projeto em larga escala para a produção de amônia verde no Porto, 2.500 toneladas de amônia por dia, com investimento de 5 bilhões de dólares e a demanda de mais de 2 GB de energia, nova energia na região. E, além disso, a AES, como corporação, se posicionou com uma parceria global com a Air Product para a produção de hidrogênio verde, a maior planta de hidrogênio verde dos Estados Unidos, com COD previsto para 2027. Então, quando a companhia se posicionou dessa forma, com uma nova frente de negócio, né, e assim, projetos em escala comercial, a gente, como área de inovação, eu estou aqui responsável pela área de pesquisa, desenvolvimento e inovação da companhia no Brasil, a gente sentiu que a gente precisava manter, obviamente, o tema, mais do que nunca, dentro do nosso portfólio de inovação, mas com a responsabilidade de garantir que a AES estivesse 2 a 3 passos à frente dos seus competidores, como estava, né, iniciando esses estudos há tanto tempo atrás. E a gente acredita que o diferencial competitivo está exatamente nesse mercado de hidrogênio síncrono certificável. E, claro, com o uso de tecnologia capaz de garantir rastreabilidade e, com isso, o upselling desse produto diferente, né, desse produto com garantias. E aí foi por isso que a gente iniciou esse projeto, que foi, enfim, contratado pela AES, brilhantemente executado pela Essens, em parceria com a Samob, para não só estudar critérios técnicos e regulatórios, então há uma parte clara do projeto de estudar a viabilidade técnica e regulatória desse mercado no Brasil, mas eu acho que um produto muito importante do projeto foi o desenvolvimento de um software para a otimização da produção de hidrogênio síncrono, levando em consideração todos os requisitos e restrições do mercado brasileiro e também das usinas de geração da AES. E isso não é só importante, obviamente, como uma ferramenta comercial, né, para, enfim, trazer competitividade para o produto e para os novos projetos da AES. Mas eu acho que é um produto muito importante para a discussão setorial, para, de fato, o momento em que estamos de definição das regras do jogo. Porque, através desse software, a gente consegue simular e comprovar com cenários reais, né, enfim, o quanto o preço do hidrogênio, do produto final, é alterado, impactado, quando a gente adiciona restrições em cada um dos modelos de certificação que vêm sendo discutidos e adotados por diferentes países e União Europeia, enfim, mas também com a possibilidade de criar o seu próprio modelo de certificação personalizado e com isso, avaliar a melhor... o que seria o melhor para não só agentes como a AES, né, uma empresa do setor, mas o que seria melhor para o Brasil, como a gente já, né, o Guilherme bem trouxe aqui, com seus diferenciais competitivos, como país, como uma potência em geração de energia renovável, para ser, de fato, um player de destaque, enfim, um protagonista nesse novo mercado.
Então, a gente está muito feliz com esse resultado e a gente acredita que, como eu disse, né, não é uma ferramenta comercial, digamos, só importante para a AES e para análise de viabilidade de novos projetos de hidrogênio de baixa emissão, mas também para essa discussão setorial e trazendo esses cenários e a comprovação através de dados do quanto, como o Guilherme trouxe, né, o quanto a discussão sobre diferentes modelos de certificação ela impacta não só o preço e viabilidade de cada um desses produtos em diferentes países, como ela tem claramente interesses comerciais, enfim, de uma nova transformação industrial para cada um dos países envolvidos com potencial para despontar nesse novo mercado. Ô, Júlia, antes de eu passar aqui para o Guilherme, que vai casar perfeitamente com essa sua fala aí sobre esses padrões, sobre a importância também da certificação, explica aqui, porque não tem só audiência especializadíssima, mas depois que foi gravado, a gente tem visto cada vez mais jovens querendo aprender, e quem está entrando no mercado pode querer trabalhar na AES. Enfim, hidrogênio síncrono, que você usou tanto. Vamos lá. Dá um teco-sap aí para a galera. Exato, o tema, o nome, né, enfim, o projeto, ele veio dessa nossa vontade de estudar o hidrogênio síncrono, que, ao pé da letra, seria o mais puro possível. É garantir que a gente tenha a produção de hidrogênio sincronamente acontecendo com a produção de energia renovável naquele mesmo momento. Então, não necessariamente no mesmo local, mas dado que a gente tem um sistema interligado, garantir que haja produção de energia renovável no volume necessário para a produção do hidrogênio naquele mesmo momento, evitando, enfim, desafios que a gente tem hoje no setor de produção em horários que a gente não tem sincronamente a demanda. Muito bom, muito bom. Muito bom e complexo, né? E aí, com isso, eu vou passar para você, Guilherme, que acho que foi bem tema do seu livro, né? Que aborda essas questões geopolíticas e a importância aí das plataformas digitais, e remete muito exatamente a forma como saiu, né? Que bom que saiu dessa forma o plano e as políticas aqui para o Brasil na produção de hidrogênio, que é realmente você não ter lock-in e você realmente é de baixa emissão, né? Mas traz aqui um pouquinho para a gente a importância que seu livro aborda aí nas questões de como é que se fala, inclusive, essa questão geopolítica, com a importância de ter plataformas digitais certificando o que a Júlia bem trouxe aqui. Olha, tem que ser quantificado a sua pegada, o que você emitiu, não emitiu, enfim. Deixar para você falar. Assim, a medição e a verificação disso, assim, a gente está nesse momento em discussão para ser contratado por uma empresa que está com um projeto grande de hidrogênio, e a gente vai fazer a certificação desse hidrogênio dela, né? Então, quando você olha, tu começa a entrar nos detalhes, assim, coisas que às vezes você está o tempo todo aprendendo, né? Minha equipe técnica, semana retrasada, levantou, não, mas tem um delay entre o quilowatt-hora bater na usina e o eletrolisador operar. Isso aqui é um negócio que tem que ser, que tem que estar sendo endereçado, né? Então, assim, quando a gente fala de para plataforma digital, eu não estou eliminando o mundo físico. Tem lá um digital twin da vida, mas ele tem que ser alimentado por dados reais, né? E aqui, assim, quando a gente fala do hidrogênio síncrono, né, e a questão das oportunidades aqui de explorar sinergia, né, eu aproveito já para indo passando a palavra para a Elbia, né, que a gente tem uma oportunidade muito grande, dada a competitividade que a nossa fonte renovável tem, que é a fonte eólica, que é a própria fonte solar, complementariedade entre a solar e a eólica, quando eu conjugo com isso ainda com a hidroeletricidade, né? E aí já passando para a Elbia, que a Elbia, além dessa visão dela enquanto a biólica, é alguém que tem uma visão setorial muito grande de muitos e muitos e muitos anos atuando no setor e participando das discussões setoriais, né? Então, eu ouvi um pouco da sua visão, Elbia, quer dizer, o quanto o posicionamento dessa indústria do hidrogênio
para a promoção da economia verde no Brasil, mas, ao mesmo tempo, as oportunidades, mas também desafios que ela traz para o SEB. E já uma questão adicional, né? O quanto, por exemplo, se enxerga ou não o papel da hidroeletricidade aqui como um player importante para a gente conseguir viabilizar esse potencial de hidrogênio limpo no Brasil. Aí tem uma questão que você pode ou não vai poder produzir a partir de hidrogênio certificado, a partir de hidroeletricidade, mas mesmo que não possa, tem toda a questão da flexibilidade provendo a ser provida para o sistema, né? Então, assim, como é que a sua visão da economia do hidrogênio hoje como um elemento importante para a promoção de economia verde e quais são as implicações delas para o setor elétrico? Peraí, ele roubou meu papel de moderadora, não respondeu a Não. pergunta dele. Ah lá. É porque eu fiquei, Ah lá, eu tô de olho. eu fiquei muito sem graça de, Rafaela, que ao vivo é assim mesmo, né? Combinado. Eu fiquei muito sem graça, eu confesso agora. Eu fiquei muito sem graça de estar respondendo pela segunda vez e a Elba não tem respondido nenhum. Ah lá, ah Quem vê lá. ao vivo Não, assim mas mesmo. quem vê ao vivo vê, né, vê de hoje. Mas antes de passar para ela, porque eu acho que é importante, de novo privilegiando quem depois vai assistir isso online, porque não fica óbvio para todo mundo, e aí é como meu poder aqui de moderadora, que, bom, para que você precisa da plataforma digital, o que isso tem a ver com a geopolítica, como é que isso fala com a economia. Então, assim, eu acho que é bom setar Ok, vamos lá. setar esse meio do caminho, que aí a Elba vai entrar explicando, ela vai casar o hidrogênio, olha lá. Então, vamos lá. A gente fala em aspecto geopolítico e aspecto tecnológico. São duas dimensões diferentes que interferem na certificação. Tá? O geopolítico é o pano de fundo. É a gente ter a serenidade e a maturidade enquanto país de entender que assim não existe vilão e bonzinho nessa história. A emergência climática existe? Existe. Mas tem interesse comercial, existe interesse tecnológico. Por exemplo, o critério da adicionalidade. Faz sentido para o Brasil a gente replicar esse critério no Brasil? Não faz sentido. Quando a gente faz, e o modelo ajuda muito isso, se eu vou para uma correlação em base temporal, em base horária, de a sincronicidade ser hora a hora, eu só consigo garantir isso se eu tiver bateria. Será que a Europa, quando está colocando na mesa, aqui a gente não tem como falar de geopolítica, a gente está na casa da geopolítica, a gente está no SEBRE, será que a Europa, quando bota lá uma restrição lá de correlação temporal em base horária, será que quer viabilizar a indústria de bateria? Porque será que quer gerar lock-in? É esse tipo de discussão que a gente faz, que é muito mais provocativa, reflexiva. E ali tem uma subseção que é, inclusive, as contribuições da IPE, liderado pelo Giovanni, lá para a consulta pública da União Europeia. Esse é o pano de fundo. A outra dimensão disso, que é viabilizar a certificação... Não, mas aí, calma, eu vou dar um passo aí, que acho que é um negócio, uma ponta aí, que assim, acho que foi um momento aham para mim, que não estava nas correlações e tal, que é exatamente entender que, olha, nesse pano de fundo, o ponto é, o foco tem que ser a gente chegar a mitigar e a reduzir as emissões. Então, não importa se foi de uma forma ou de outra, e cada país vai ter que fazer isso de forma a congregar competitividade econômica, porque, de uma outra forma, a gente vai eternamente não ter os preços suficientemente competitivos para competir com outras energias e para realmente conseguir viabilizar que aqui a gente tem outras cadeias produtivas. Então, acho que esse é um ponto importante, que aí vai fazer bater nessa sua fala. Okay. A segunda parte, que a gente está falando de digitalização, né? Imagina que assim, eu tenho milhões de quilowatt-hora chegando na planta de hidrogênio, tá? Para produzir hidrogênio. Eu quero fazer o cara crachá desse quilowatt-hora renovável em relação à molécula do hidrogênio. É um problema multidimensional gigantesco e a gente não enxerga como você vai fazer isso de forma escalável, rastreável e confiável sem você estar digitalizando a solução. Mas, reitero, digitalizar isso não significa que eu estou totalmente no mundo digital. A gente vai continuar necessitando de ter medição física, só que o processamento dessas medições físicas, até por necessidade de escalonar a solução, que eu preciso estar construindo uma solução, uma plataforma digital, que não necessariamente é blockchain.
A gente sugere aqui o blockchain, porque o blockchain tem N características de rastreabilidade, de confiabilidade, enfim. Mas o ponto central aqui é a necessidade de eu estar trabalhando com uma plataforma digital, dada a dimensão do problema. Agora sim, Elber. Sim, mas a pergunta é, qual é a pergunta? Agora lá vamos. Agora sim que acho que está no momento exatamente que a gente fala muito de, olha, mas para que você vai ter o hidrogênio? Para que você vai ter a eólica offshore? Como é que isso fala com a neoindustrialização ou reindustrialização verde? Mas a verdade é que todas essas coisas se falam. Então, a pergunta para você é como a indústria de hidrogênio de baixa emissão, que não é necessariamente de forma A ou forma B, poderá alavancar novas indústrias aqui para o Brasil. E a importância para o setor eólico como provedor de grande parte dessa energia. Obrigada. Primeiro, obrigada pelo prazer de estar aqui nessa discussão importante. Queria parabenizar o Guilherme pelo livro e pelo prazer de escrever o prefácio do livro. E, Giovanni, eu não vou resistir à tentação de brincar com você agora. Você me perdoe. Mas você sabe que eu te adoro. Eu escrevi o prefácio 1 e o Giovanni o 2. O prefácio 1 acho que tem 1,5 páginas. E o prefácio 2 tem 3 ou 4 páginas. Aí eu estava, nossa, que prefácio grande. Eu falei, do Giovanni. Eu bem, Giovanni, a nossa definição. A gente, quando está junto conversando, não é assim que rola. Não vou resistir, é bem isso. Bom, mas voltando à pergunta, eu vou responder, Rafaela, mas eu só queria... Quando eu responder a pergunta, eu vou resolver o problema da bipolaridade do Guilherme. Mas eu só queria trazer uma outra discussão aqui, que depois o Guilherme trate de responder, que é o seguinte. Eu sou pioneira em certificação. Em 2012, nós lançamos os RECs, que é o Certificado de Energia Renovável, de energia eólica. Na época era eólica, biomassa, solar não tinha ainda, né? E PCH. Então, nós fizemos um convênio, a Abragel e a Beólica, eu liderei esse projeto, e a gente lançou, finalmente, esse programa de certificação de energia renovável. E depois esse programa cresceu tanto que a gente fez uma junção com a REC, que são os International Renewables Energy Certificates, que é um grande sucesso. O Brasil é hoje o maior emissor de RECs, e é uma maravilha, uma beleza. Mas quando a gente lançou esse negócio, imagina, 2012, 2013, o pouco que a gente tinha de tecnologia em comparação com os dias de hoje. E a nossa grande questão ali foi definir até que ponto você vai certificar, até que nível você vai certificar. E parece até aos alunos que vêm escrever tese que a gente tem que ficar falando, oh, meu querido, é só uma tese de mestrado, ou só uma tese de doutorado, não são 3, vamos... Então, na época, a gente ficava sofrendo até que ponto a gente iria fazer esse corte. E o desafio do hidrogênio vai ser justamente este, porque quando você mencionou, olha, mas eólica, o ciclo de vida, mas... Daí, até que ponto você vai certificar a pegada de carbono da cadeia de produção, o carbon footprint da cadeia? Você traz a bateria para tornar síncrono. Adoro bateria, eu quero bateria. Mas você traz a bateria. E o ciclo de vida da bateria? Então, assim, eu tenho algumas preocupações de, quando formos fazer essa certificação, as primeiras, que a gente seja preciosista demais e aí, como é que você vai ficar medindo síncrono, aquele hidrogênio? Então, eu, consumidor, comprei um hidrogênio que, às 15h, ele é 80% renovável, depois ele passa a ser 90% às 16h. Assim, para mim, que sou consumidora do hidrogênio, que estou fazendo um produto verde para exportar para a Europa, até que ponto isso faz sentido, é relevante? Porque, afinal de contas... eu tenho que vender aquele verde na média, né? 90% renovável, 93% renovável. Então, assim, só um ponto aí para a discussão, porque quando a gente fez os RECs, era mais ou menos isso. E é claro que, quando você vai medindo, aí vem a questão da precificação. Esse é um comentário, está aí, só para reflexão. E outro ponto muito importante que eu tenho pensado bastante, e aí envolve geopolítica e até a própria industrialização,
que aqui é papo de economista, eu também sou economista, né? A gente precisa voltar para a essência dos preços relativos. Os preços relativos na geopolítica estão desgovernados, totalmente desgovernados pelos mecanismos de incentivos que cada geografia cria, né, e principalmente os subsídios. Então, como é que a gente vai entrar nessa, né, nessa jogada global com tantas diferenças de preços relativos? E quando você começa a entrar na discussão de certificação, você está discutindo também os bens relativos. O preço relativo tem que estar associado a um bem relativo. Que bem é este que você está produzindo? Qual é a qualidade desse bem? Quanto de carbono tem esse bem? Até que ponto você foi na carbon footprint desse bem? Depois disso, qual é o preço desse bem? Esse bem, ele tem subsídio ou ele não tem subsídio? Então, a complexidade só vai aumentando. Então, só para efeito de registro, nossos dias não serão fáceis, né? Mas serão divertidos. Agora, voltando aqui na política industrial, e por que o hidrogênio é tão importante para a neoindustrialização? Bom, é importante porque nós já sabemos e já aprendemos, principalmente com a Europa ali na recuperação do Covid, né, os Green Deals, e depois os Estados Unidos com a política pautada em energia, política industrial pautada em energia, a China com a política pautada discretamente, mas dominando o mundo, com a política pautada em energia, e o Brasil enxergou isso e também está fazendo uma política, ou tentando fazer, uma política pautada em energia, além de mineração, além de bioeconomia. Na essência, o plano de transformação ecológica apresentado pelo governo, que, aliás, foi estudado lá no Senado Federal antes, tá, por um grupo, e, a propósito, eu estava lá nesse grupo, um grupo de 50 pessoas, e essa política, ela, fundamentada na energia, ela tem justamente o objetivo de você industrializar o país a partir de energia. E pensando em energia como um todo. Energia renovável é ali, talvez, a parte mais relevante da discussão, porque o Brasil ele realmente se diferencia do resto do mundo pela quantidade de recursos renováveis que ele tem. Então, quando você coloca o Brasil em comparação ao resto do mundo, a matriz elétrica que ele tem e a própria matriz energética, que ainda tem lição de casa a fazer, ela é disparada muito melhor do que as outras matrizes do mundo. Então, diante dessa posição estratégica de partida, que a gente já tem matriz elétrica e energética boa, a gente tem a capacidade de atrair mais indústrias para o Brasil. Porque, diferente de outras economias, a gente tem energia em abundância e a gente tem projetos em abundância. Hoje, a gente está com sobras de projetos, que é a sua agonia, e a minha também. Então, como o Brasil tem toda essa possibilidade, tem esses recursos, isso é lastro, isso é real, é verdadeiro. E o esforço do país para colocar esses projetos andarem também é um esforço menor do que o resto do mundo, mas tem que ser feito um esforço. É menor e também fundamentalmente diferente, porque você até perguntou para a Júlia sobre subsídios. O Brasil precisa de subsídio? Cara, se precisar, não vai ter. Tá? Essa é a questão. Então, a gente tem que voltar para a discussão anterior dos mecanismos de incentivos. Quais são os mecanismos de incentivos que você vai criar para desenvolver um mercado no país, se você enxerga que esse país tem todos os elementos para fazer uma neoindustrialização verde, para fazer uma política industrial verde? Você tem que criar mecanismos de incentivo. O primeiro dele é o aparato regulatório, de você criar um ambiente saudável para os investimentos, você dar o sinal para o investidor, e você se posicionar, inclusive internacionalmente, dizendo, olha, o Brasil é um bom país, o Brasil vai fazer muitos investimentos em renováveis, queremos vocês, investidores, aqui para investir em geração, investir em transmissão, investir em eólica offshore, investir em hidrogênio. O Brasil quer fortalecer a sua indústria, fabricantes venham fabricar no Brasil os componentes dessa indústria renovável. No caso da eólica, a gente já tem 80%
da turbina é produzida aqui, mas vamos trazer eletrolisadores. Então, tudo isso o Brasil tem que se posicionar e criar seus mecanismos. Mas ele virá, primeiro, de um aparato legal, ele virá de uma política de financiamento razoável, porque isso o país pode fazer, ele pode fazer. Tem recursos para fazer e tem capacidade de captar recursos internacionais para fazer a preços razoáveis. Não dá para falar em preço razoável, porque o juro brasileiro é sempre muito alto, mas a gente, dentro daquilo que é alto, a preços razoáveis. E talvez alguns mecanismos de tax, né, de incentivos tributários, como foram os incentivos que nasceram na lei do hidrogênio. Quando os caras vieram falar comigo a primeira vez, vamos fazer uma política de hidrogênio, vamos escrever uma lei, vamos criar subsídio. Eu falei, pelo amor de Deus, não falem em subsídio, porque esse negócio nem sai. E não sai mesmo, não sai. Tanto que tentaram lá no início e tiraram. Então, realmente, não dá para falar em subsídio, só que você tem outros mecanismos para isso. Agora, a grande questão que se coloca é que nós estamos num horizonte temporal em que a gente está vendo um curtíssimo prazo aqui, que tem a lei, que agora a gente tem que partir para as regulamentações, e a gente está vendo um mercado amanhã, esse mercado vai acontecer daqui a pouco, só que hoje a gente está sofrendo muito com essa ausência de mercado. Então, de manhã você está lidando com excesso de energia e à tarde você está fazendo um estudo para dizer para o sujeito que ele tem que vir logo, porque o Brasil vai ser uma grande potência, vai vender muita energia, vai contratar muita energia. E como é que você consegue convencer um investidor desse? Eu estava ontem com um investidor meu, ele veio, eu quero que você me fale como está o mercado brasileiro. Então, tá bom. Curtíssimo prazo, curto prazo, médio prazo, longo prazo. Se você não fizer esse exercício, você vai ficar deprimido. Todo dia de manhã você faz. Curtíssimo prazo, curto prazo, médio, longo prazo. Aí você consegue entender onde o Brasil está e as possibilidades que você tem. Agora tem que fazer. E essa é a briga que eu tenho tido aí com todo mundo. Chega de falar, vamos fazer. Fez, né? Saiu a lei, regulamento, agora tem PL de offshore. Nós estamos no momento de fazer e eu estou começando a perceber as coisas serem feitas. Então, a gente está perto de chegar no médio prazo. Estamos ali no curtíssimo para curto prazo ainda, tá? Muito bom, Elber. Eu acho que trouxe aí, eu acho que um panorama sensacional e que, mas eu concordo com você. Felizmente a gente já começa a ver as coisas saindo, e fala assim, bom, tem movimento. Tem no meio do ano, eu acho que eu não sei se a gente se encontra pra caramba, mas eu acho que nesse também estava em Copacabana, muitos estavam presentes, o FII, que foi um evento enorme de sauditas aqui, teve presidente da República veio, estava seja bem-vindo, pode ficar à vontade, um primeiro lugar aqui, ó, guardado para o senhor, olha. Mas então a gente presenciou ali de verdade. Arábia Saudita, a gente presencia China e outros já olhando para o mercado e olha, o que tem aqui? Podemos fazer negócios? Que outras cadeias a gente pode trazer? E a gente, pelo SEBRE, tem discutido muito que, olha, tem aqueles óbvios que talvez seja a relação Brasil com Europa ou Brasil com Estados Unidos, mas tem os não óbvios, né? E que outras relações bilaterais e multilaterais podem se estabelecer. Aproximação, vamos entrar no momento BRICS, aproximação Brasil e Índia, outras trocas em que, olha, vamos pensar aqui como é que a gente estimula as cadeias ou traz novos negócios e consegue competir internacionalmente com nova dinâmica de preços. Então, a gente começa a ver esses movimentos acontecendo. Rafa, antes de passar para o Saul, né? Você fazer a colocação para ele, só 30 segundos, né? 2 observações. Eu também sou muito entusiasta de bateria, tá? A menção à bateria foi só a questão do loquinho. Acho que não tem necessidade de se criar loquinho. Agora, acho que bateria vai ter sua importância, seu papel muito grande no setor. E o outro, assim, essa questão do bom e do ótimo, até onde que vai a certificação. O Murilo está aqui, meu sócio, a gente passou hoje boa parte da manhã discutindo com o cliente, mas até onde vai a certificação? E essa discussão de sustentabilidade ambiental de forma mais ampla, a gente tem que tomar um cuidado, né? E aqui que a gente pode mirar o ótimo e ficar sem o nada, e ficar sem nada. Porque aqui no
no programa de transição energética que a gente realiza no SEBRE junto com a IPE, né? Os modelos indicam assim, que, ó, a agropecuária, uso da terra, se a gente não mexer, não tem solução para o net zero no Brasil, não vai atingir o net zero nunca. Outro dia eu estava num workshop e eu vi uma pessoa levantar uma voz e falei, nossa, se a gente entrar nisso, a gente tá ferrado, não vai chegar em lugar nenhum nunca, porque a alegação, quando se fala, a pecuária tem que se tornar mais intensiva, né? Aí, e o direito da vaca por causa do veganismo, não sei o quê, de o gado tá confinado, eu falei, realmente o mundo está se tornando um sistema extremamente complexo, porque a gente tem que reduzir a emissão, mas tem que preservar o gado brasileiro continuar vivendo como um latifundiário. Como é que é? Muito bom. Ô, Saulo, Saul, eu não te apresentei. Eu percebi que eu comecei na intimidade já brincando aqui, mas eu não apresentei direito. Então, eu gerente executiva aí de novas soluções de eletrificação. A Eletrobras recentemente está passando por muitas mudanças e rápido e veloz dentro do que a gente via a Eletrobras, como é que a gente vê aqui, assim, está de flash. Então, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, dentro da lógica empresarial da Eletrobras. Como a empresa está enxergando o hidrogênio, se como novo negócio, se não, e como é que está se posicionando, né, com essa versatilidade toda de possibilidades. Não, perfeito. Boa tarde a todos, né? Muito feliz de estar participando aqui desse evento. Duplamente, né? Porque eu acho que a escola, a tradição de relações internacionais do Brasil e a tradição da engenharia brasileira, elas são vacinas anti-complexo de vira-lata. Então, assim, é algo que nos deixa muito orgulhosos, né? Tanto a tradição diplomática brasileira quanto a tradição de engenharia brasileira. Então, a gente é um exemplo, efetivamente, para o mundo. E aí é importante lembrar de quando isso tudo começou, né? Na década de 40 do século XX, o Brasil estabeleceu o objetivo estratégico de conectar todas as capitais. Década de 40 do século XX, do século passado. Ainda falta uma capital, que é Boa Vista, e a gente vai conseguir nos próximos anos. E aí eu ri bastante quando eu estava assistindo um comediante chamado John Oliver, da HBO. Ele faz o Last Week Tonight. E aí eu recomendo que todos assistam um programa que ele fala sobre o grid americano. E ele muito surpreso, muito preocupado, porque os recursos renováveis dos Estados Unidos, eólicos e solares, estão no meio dos Estados Unidos e a carga está muito longe, no litoral. E eles estão tentando como a gente resolve isso. Eu disse, ok, daqui a 70 anos a gente volta a conversar. Os alemães estão construindo um linhão HVDC na Alemanha para conectar o Mar do Norte a Munique. O linhão alemão ele tem 800 quilômetros. É Recife Petrolina. Estão engasgados até agora. Não conseguem sair do papel. Então, bem-vindos. Então, eu acredito que a tese brasileira... Eu vou anotar para mim, hein? Pode anotar. Esse númerozinho aí é bem bom. Não é? Então, a tese brasileira para a descarbonização global ela é muito forte, né? Porque o hidrogênio no Brasil ele pode ser produzido onde ele é necessário. Então, você reduz a necessidade do transporte do hidrogênio, você reduz a necessidade do armazenamento do hidrogênio. Você pode... Eu entendo a questão da sincronicidade e a preocupação dos europeus em relação à sincronicidade da produção, mas isso é algo que é importante difundir, que já foi alterado. Então, no RED 1, os europeus estabeleceram que não se poderia utilizar energia hidráulica, que a energia teria que ser adicional, que teria que ser síncrona. Rodaram o Excel, você dá F9 no Excel e diz, olha, não vai sair. E aí veio o RED 2. Né? Eu vou até pedir depois para projetarem aqui o quadro. O RED 2, ele modificou muito. E eu aposto muito que vai ter o RED 3. Que vai ter o RED 3. Porque nós acabamos de ter o leilão do Banco de Hidrogênio Europeu, né? Foi anunciado há alguns meses. O hidrogênio mais competitivo da Europa, a Península Ibérica, né? E Península Escandinava, 5,80 €, 6 € por quilo. E o mais caro, 12 € por quilo, 18 € por quilo. Saiu o resultado do leilão global do H2 Global, da Hintco. Nenhum projeto de metanol, nenhum projeto de SAF, um projeto de amônia no Egito, a 6.000 quilômetros de Roterdã,
com 200 megawatts de eólica e 70 megawatts de solar, de capacidade instalada, 100 megawatts de eletrólise, para produzir amônia a 800 euros a tonelada da amônia FOB e 1.000 euros por tonelada de amônia entregues no Porto de Roterdã. Tivemos a oportunidade de participar, inclusive, com a Beólica em missões, né, promovidas pelo Reino Unido e promovidas pela Alemanha, e conversamos com o pessoal do Hintco e eles disseram, olha, a gente vai fazer um novo leilão, mas vai mudar completamente os requisitos, porque senão não sai. E eles admitiram que as regras do leilão foram muito eurocêntricas e não consideraram as vantagens mundiais. Então, eu queria rapidamente trazer aqui para o quadro para lembrar o seguinte, ainda que nós aceitemos que a certificação é a certificação europeia, eu acho que teve um acerto muito grande do Congresso brasileiro, e aqui eu me uno a todos aqui que falaram, que foi de separar o que são as definições do hidrogênio, né, os benefícios, os incentivos, e deixar a certificação numa camada infralegal, porque permite que cada produtor certifique o seu hidrogênio de acordo com o mercado que vai ser exportado. Me perguntem, ao final, sobre o certificado halal para a comida. Eu vou fazer essa comparação aqui no final. Então, veja só, hoje em dia, a certificação europeia está dividida em 2 grandes blocos. Você tem o hidrogênio, que é produzido off-grid, ou seja, com conexão direta à fonte energética, né, à fonte elétrica de produção, e você tem a conexão no grid, que é onde nós apostamos que está a fortaleza do Brasil. Então, você deixa de conectar o seu eletrolisador ao fator de capacidade da fonte, seja eólica, solar, hidráulica, e você limita agora o uso do seu eletrolisador pela disponibilidade da rede de transmissão, que no Brasil é muito segura. Então, você está falando de disponibilidade de 99,7%. Não tem nenhuma fonte, nem térmica, que tenha uma disponibilidade perto de 100%. Então, você conecta o seu eletrolisador ao grid, usa a energia, e você vai ter hidrogênio renovável. Então, você tem ali 4 categorias do hidrogênio produzido conectado ao grid, e 2 delas, 3 delas, 2 mais fáceis, nós acreditamos que o Brasil está amplamente seguro para pleitear, né, os exportadores, os produtores brasileiros que desejam exportar para a Europa, especificamente, estariam muito seguros. Se você considerar que o primeiro seria em regiões onde você tem uma participação de renováveis superior a 90%, nenhum requisito é solicitado. Você não precisa apresentar PPA, não precisa ter adicionalidade, não precisa ter correlação nem temporal nem geográfica. 0. O que é que significa isso? Se nós, brasileiros, conseguirmos convencer a União Europeia de que o Brasil é um mercado elétrico, é uma bind zone, uma única bind zone, dividida em 4 subsistemas elétricos, em 2023, o Brasil teve 93% de participação de renováveis no grid. Acabou. Pode comprar do Brasil. Não precisa de nada, porque é aritmético. 93% da energia que foi produzida é renovável. Ainda assim, se nós formos muito conservadores e dissermos que só os projetos no subsistema Nordeste, né, atenderiam isso, ainda assim é todo o subsistema Nordeste. Então, toda a produção de PECEM estaria incluída, toda a produção da ZPE da Parnaíba, da ZPE de Suape, tudo isso estaria incluído, porque a região Nordeste, em média, tem mais de 100%, né, graças às eólicas e às solares, mais de 100% é exportador, né, em base anual, é exportador de energia elétrica. Mas, ainda assim, sendo conservadores, vamos colocar um projeto de produção de hidrogênio ou derivados na região Sudeste, né, subsistema Sudeste, Centro-Oeste ou Sul. Você ainda tem sistemas que têm mais de 80% de participação de renováveis. Não atinge os 90%, que foi colocado, mas é mais de 80%. Consequentemente, temos menos de 18 gramas de emissão equivalente por megajoule, que seria em torno de 60 gramas por quilowatt, né, hora de produção. Então, nessa situação, a produção brasileira teria que fazer a comprovação do PPA, a comprovação da correlação temporal mensal, antes de janeiro de 2030, e a partir de janeiro de 2030, horário. Eu aposto que isso muda. Em janeiro de 2030, eles vão dizer, não, deixa mensal. Porque senão você vai ter que ficar ligando e desligando o eletrolisador,
E isso encarece, vai exigir equipamentos mais robustos, vai exigir bateria. Eu aposto que eles mudam isso. E você tem que comprovar a correlação geográfica. Isso é outro ponto que a gente tem debatido muito com alguns potenciais clientes europeus e reguladores, que assim, o que é correlação geográfica para você? Porque a gente tem Belo Monte, instalado no Pará, uma linha de transmissão de 3.000 quilômetros, de 850 kV, trazendo essa energia para a cidade de São Paulo. Você tem as usinas Santo Antônio e Jirau, no Rio Madeira, uma linha de transmissão de 3.000 quilômetros, trazendo essa energia. Belo Monte, no subsistema norte, Santo Antônio e Jirau, a 3.000 quilômetros de São Paulo, no subsistema centro-oeste-sudeste, mesmo subsistema. Qual é a correlação geográfica? Não tem. Mas tem alguma dúvida de que a energia de Santo Antônio está circulando na cidade de São Paulo? Zero. Entendeu? Então, essa assincronicidade, eu acho que é uma riqueza do setor elétrico brasileiro, que foi a separação, né, contratual da separação física. Isso eu acho que permitiu que as eólicas, as solares, pudessem assim, realmente florescer no Brasil, né, aliado, claro, a outros incentivos. Então, eu acho que, do ponto de vista da comprovação do hidrogênio verde frente ao comprador europeu, eu acho que nós estamos bem seguros. Sim. E ainda tem toda uma abertura para que nós possamos debater condições específicas para o Brasil. E aí eu vou falar do danado do certificado halal. Já ia perguntar. Para não esquecer. Eu fui buscar, Guilherme, eu gosto muito de fazer análises comparativas. Então, assim, você tem o setor agroindustrial brasileiro, que é muito relevante, né, na produção, na riqueza do Brasil. E por exemplo, um caso muito interessante que me saltou à vista foi toda a comida, principalmente aves, né, que são exportadas para países com população muçulmana majoritária, ela precisa de ter o certificado halal. Esse certificado halal é um certificado de pureza. E aí eu fui, poxa, é um certificado, é tão importante. O que é o certificado halal? O frango ele tem que ser abatido por um muçulmano puro de coração e puro de mente. Né? Ele é auditado por um clérigo muçulmano, esse processo. Cada frango que é abatido é dado uma saudação religiosa. Né? E isso é comprovado e você precisa desse certificado para exportar para esses países. E aí a pergunta que eu faria sentido o Ministério da Agricultura estabelecer a obrigatoriedade do certificado halal para o frango que é vendido em Caruaru, em Vitória de Santo Antão, em Vitória da Conquista, que a população muçulmana é zero? Já imaginou tornar isso obrigatório? Não faz sentido. Então, assim, você certifica de acordo com o mercado para o qual você vai vender. E trazendo outro exemplo da agricultura, que eu acho muito importante para a gente se comparar, na agricultura você tem certificados de zonas, você tem certificados de frigoríficos. Então, você tem algumas zonas no Brasil que são consideradas livres de aftosa, né, sem vacina. Então, essa zona ela tem a mesma zona, o mesmo país, você tem zonas que podem exportar para determinados mercados e outros não. Você tem, dentro de zonas livres de aftosa sem vacina, você tem frigoríficos que podem exportar para determinados mercados ou não. Então, eu acredito que o Brasil deveria, no palco global, negociar condições específicas para o hidrogênio brasileiro. Em que pese eu acreditar que o nosso hidrogênio já atende plenamente a certificação europeia. Obrigado, pessoal. Sua intervenção foi excelente, né? E está muito linkada com uma coisa que eu queria fazer uma ponderação aqui, né? Primeiro, aproveitando assim para fazer uma saudação de uma pessoa que não está aqui, mas que trabalhou boa parte aqui, que é o Ítalo, que trabalhou na época dele de AES, tanto com a Priscila quanto com a Júlia, e agora está na Eletrobras com o Saul. E esse projeto foi era um projeto muito autoral, né? Assim, ele é um projeto que a gente, na Essência, que eu sou Mob, a gente ganhou um presente do Ítalo, que esse é um projeto executar, foram 1 ano e meio, quase 2 anos, que foi espetacular, mas é um projeto muito autoral. E que se a gente pegar na origem dele, né? Esse projeto, o software que a Júlia mencionou anteriormente, ele é um software lá de otimização da produção, a gente calcula o LCOH, tem mais de 100 variáveis, vou estar olhando o custo da água, se eu vendo, não vendo, oxigênio, enfim. Mas software de cálculo de LCOH tem um monte, alguns melhores, outros piores, eu não vou entrar nesse juízo de valor.
o grande diferencial, e por isso que eu vou falar, o que eu vou expor aqui, não é um merchan da AES/Essence, porque eu acho que aqui, como a Júlia colocou, é uma questão setorial, e a gente ficou recentemente 3 horas na EPE, com o Giovanni, a equipe dele. Precisamos ir agora ao Ministério, porque é uma discussão setorial, né? O grande, o diferente que software tem de diferente é justamente a questão da certificação, porque lá atrás, quando o Ítalo, junto com a Júlia, com a Priscila, desenharam o projeto, era coisa, tá, eu quero um software que rode para diferentes configurações, diferentes certificações que eu tenho mundo ao fora, então, se é off-grid, se não é off-grid, eu quero tudo isso que o software faz. E essas restrições, é incrível quando a gente roda, se é correlação assim, um assado, ele responde o preço do LCOH, aumenta, diminui, qual foi a emissão do grid, enfim, ele é bem sensível, mas acho que a grande sacada é que esse software ele tem a liberdade de você criar suas restrições e meio que... porque o objetivo era assim, que era a grande provocação do Ítalo lá atrás, eu quero um software que me diga qual é consiga identificar qual é a melhor certificação para o Brasil. Então, assim, por isso que eu acho que a EPE, através de Giovanni, estão demonstrando grande interesse, e aqui a gente reitera que acho que isso é uma questão setorial. E a gente, enquanto desenvolvedor, não sentiria a vontade de estar sentado em cima de algo que é uma discussão de interesse setorial, né? Vou passar para você, porque agora a gente vai começar aqui a rodada em que é para termos essa seleta audiência aqui, podendo trocar. Saulo, vá lá. Faz. Uma última observação que eu acabei esquecendo de mencionar aqui. A questão... A Elbe ela foi muito precisa quando ela disse que é preciso olhar o setor elétrico dividido em horizonte de tempo, né? Isso está muito claro, né, Elbe, para você conseguir explicar essa dicotomia, né, de um volume imenso esperado de demanda, um volume imenso de projetos com um curto prazo onde a demanda está baixa, né? E aí, Guilherme, uma mensagem de otimismo em relação a essa demanda é que existe um descompasso, claro, aí é por características da indústria, um descompasso entre o surgimento da demanda ou a oferta da energia elétrica e a construção das linhas de transmissão, né? Você tem um processo administrativo e o processo de construção. Mas, assim, nós ficamos muito felizes, né, que nos últimos meses o projeto da AES em Pecém obteve a licença prévia, né, o projeto da Fortescue obteve a licença prévia. Você tem vários projetos agora já obtendo licença prévia e, em especial, saíram 5 portarias do Ministério de Minas e Energias para o projeto da Atlas Agro em Uberaba, o projeto da Fortescue e da Casa dos Ventos em Pecém, que é dando o parecer de que as soluções de conexão desses projetos estão compatíveis com a expansão do sistema elétrico e aí listando detalhadamente quais são as obras que têm que ser feitas, né? Então, seccionamento de linhas, expansão de subestações, construção de subestações. Então, assim, essa demanda, ela realmente ela está começando a tomar forma e nós acreditamos que nos próximos 5 anos isso vai surpreender o mundo, o volume de projetos. Muito bom, Saulo. Vai sair todo mundo aqui super positivo hoje. Pode passar aqui, ó. E aí você se apresenta rapidinho. Não, meu nome é Murilo, sou sócio do Guilherme na Essence. E, na verdade, meu comentário, na verdade, é uma brincadeira, mas que dela eu vou desenvolver, então, uma pergunta para deixar para todos, né? Mas, na fala do Guilherme, ele comentou a questão da gente olhar essas diversas restrições e deixar elas flexíveis para que a gente possa exatamente testar e ver o impacto de cada decisão dessa na estratégia. Mas, obviamente, ali a gente não consegue cobrir tudo, né? Aí a minha brincadeira era exatamente o exemplo da restrição religiosa ali, a gente não conseguiu ainda modelar. E provavelmente vão ter outros cunhos que vão surgir e que talvez exijam ali alguma atualização do software, enfim, mas isso faz parte. E aí eu vou transformar a minha brincadeira numa pergunta, que é colocar para vocês um pouco do que foi falado aí, do até onde vai a certificação. Porque daí vai o nosso limite, o nosso escopo, aonde vai as restrições que a gente tem que modelar, entendeu? Eu vou até o cunho religioso, para eu ir a esse nível. Então, acho que é só fazendo um gancho da minha brincadeira com uma pergunta para deixar no ar aí também.
uma reflexão de cada um em relação até onde vocês veem que faz sentido esse escopo de análise da certificação. Tá, deixa eu passar a minha percepção aqui, que vai muito em linha com o que você falou. Primeiro, eu acho que para quem modela, para quem faz os softwares, tem que pensar em tudo e deixar pronto, né? O máximo possível. Mas trazendo para a realidade das contratações, e principalmente que a gente está num ponto de partida ainda do hidrogênio, eu não consigo imaginar o hidrogênio brasileiro que não seja ligado no SIM, que é o melhor hidrogênio do mundo. Você liga ali na tomada e já bota o eletrolisador aqui e já sai o melhor hidrogênio do mundo. Então, você não precisa de muita sofisticação para ter esse hidrogênio. E tem que realmente parar com essas discussões que acabam atrapalhando, de adicionalidade, se é hidrelétrica, se não é hidrelétrica. Isso é um absurdo, isso não faz o menor sentido. Tem uma coisa assim, que realmente me preocupa. O nosso preço de partida ainda não está bom. É isso que a gente precisa. Eu não vi a conta fechada ainda. Eu quero ver a conta fechada, eu não vi, né? E olha que a gente produz a energia renovável mais barata do mundo, mas a conta não fecha lá na ponta. É isso que está me tirando o sono. Então, acho que tem uma coisa mais imediata que a gente precisa resolver, que é isso. E eu só queria fazer uma brincadeira, porque aqui a gente está no objetivo de animar o Guilherme na sua dicotomia, né? Então, diante da sua dicotomia, eu vou repetir uma brincadeira que eu fiz num evento um dia desses, que é o seguinte: nós, economistas, sempre nos lembramos daquela frase do Keynes, que no longo prazo estaremos todos mortos, né? No longo prazo estaremos todos muito felizes, ok? Muito bom, muito bom. Não, e essa semana está contribuindo muito, porque aqui essas mensagens de otimismo. Reitero que a conferência do Santander ontem eu fiquei o dia todo ouvindo que data center, que o Brasil vai bombar, que precisamos de projeto. Eu ali como setor elétrico, no meio daqueles pessoal de banco, falei, nossa, peraí, como é que eu pegar o telefone, ligar para a Elba, começar a vender projeto, ligar para a Júlia, como é que eu fico rico? Porque todo mundo, o setor elétrico, cara, energia, assim, eu falei, Tinha alguém meu, Tá, eu acho que eu não encontrei. Mas o desafio é grande, Guilherme. Dentro dessas portarias que o Ministério emitiu, algumas são de data center. E tem um que me chamou a atenção especificamente, que era na região metropolitana de São Paulo, que o volume de energia, obviamente, é muito elevado, que vai demandar linhas de transmissão subterrâneas. É só um número que De me 220. impressionou, que alguns data centers precisam de 500 megawatts de potência. Aliás, me veio uma ideia que um próximo bate-papo que a gente podia organizar aqui é trazendo alguns data centers para falar das suas demandas, né? Ah, sim, eu até já sei quem é que você vai chamar. Aham. Mas eu me alinho a Elbia em relação a extensão do ciclo de vida, do ponto de vista de quem está modelando um software. Você deixa o software preparado, né, para o ciclo de vida mais longo possível, né? Mas eu me alinho a Elbia de que eu acredito que o racional nesse momento seria da produção do hidrogênio até o seu consumo, a sua agregação em algum produto derivado. Eu acho que seria o suficiente. Eu sinto falta, vou passar aqui para a Júlia, de um escopo 2,5, porque do 2 para o 3 me parece que começa a abranger muita coisa. Às vezes eu falo, pô, tinha que ter o 2,5. Não, quer dizer que, enfim, Murilo trabalhou arduamente com a gente nessas discussões aí ao longo dos meses e do ano e pouco do projeto, exatamente para a gente conseguir atender às certificações, enfim, modelos de certificação que já existiam, mas sempre pensando que, de fato, como empresa, a gente já sente da demanda que começou a surgir, dos clientes que nos procuram para conversar sobre projetos, ainda licitações muito diferentes entre si, né? Não há uma convergência ainda de critérios. Então, a gente falou, uma coisa que a gente precisa ter é, de fato, um software muito flexível. Eu acho que uma decisão muito acertada foi não só modelar o software para os ativos da AES, ou seja, para a gente ter isso como ferramenta comercial, mas a possibilidade de imputar diferentes plantas. Então, a gente pode colocar ali diferentes PPAs, diferentes usinas ali para simular e
parece óbvio, mas assim, mais importante de tudo, o próprio grid, que foi o que a Elber comentou. A gente tem um dos melhores grids do mundo. Então, é importante que o grid seja uma das fontes e que a gente possa setar lá, usando o grid, não usando o grid, e fica muito claro nas nossas simulações o quanto o uso do grid, de fato, traz muita competitividade, e no nosso caso é uma ferramenta importante, né? A gente precisa usar disso, desse diferencial competitivo do país, para trazer diferencial competitivo para o produto do hidrogênio produzido aqui. Muito bom. Eu vou perguntar se mais alguém na plateia tem alguma pergunta ou queira fazer alguma provocação. Ah lá, já temos mais uma. Se apresente. Maurício Moscovici, eu trabalho no GESEL, lá com o professor Nivaldo Castro, né? Não, só para dizer que o GESEL está envolvido nessa temática de hidrogênio, né? Acabamos de submeter 5 projetos chamados estratégicos. Então, e nós desenvolvemos justamente um simulador também simulador técnico econômico, só que ele vai até o metanol, vai até a amônia e vai até o SAF no próximo passo. Então, a gente consegue modelar toda essa cadeia com diversas opções de fornecimento de energia, né? Diversos arranjos. E a gente constata que uma coisa que a doutora Elber falou, de preços baixos, ou seja, aliás, de custo baixo, mas preço alto. Então, ou seja, a gente trabalhou muito com a Fortescue nessa questão do custo baixo, preço alto. Esse é talvez um dos maiores problemas que a gente tenha que enfrentar, né? Essa é uma atual temática que está em voga, né? E a gente tem que enfrentar isso. Com isso, você tem que buscar arranjos completamente não ortodoxos para baixar esse custo do hidrogênio. Ou seja, nas simulações que nós fizemos, com alguns arranjos comerciais, a gente consegue chegar a $4 o quilo, que é um valor já bem agressivo. E que até é exatamente esse o valor que a Vale falou, poxa, com um valor desse, eu deixo de fazer de beneficiar minhas pelotas lá na Indonésia e trago para o Brasil. Então, acho que você não tinha chegado ainda, na minha primeira fala, que eu falei que hoje a coisa que não me deixa dormir, que eu voltei a ficar estudando, lendo, é com relação aos preços relativos. Porque, além da gente resolver esse desafio interno de custo baixo, preço alto, a gente tem que comparar nosso hidrogênio com o hidrogênio americano, que é todo subsidiado. Então, o nosso preço do hidrogênio com relação ao preço do hidrogênio do resto do mundo, e o nosso bem relativo, que é muito melhor com relação... Mas, quando você coloca nessa cesta mundial, a gente vai perdendo vantagens. Então, isso é uma coisa que a gente ainda não resolveu, né? Nós temos que buscar soluções. Mas aqui, para os especialistas aqui, onde está o faro aí de... onde é que está o problema aí do custo super baixo para aquele preço super alto? Onde se tivesse que atacar uma coisa primeiro, o que você atacaria? É que o preço final da energia está carregado de subsídios e também de tributos. Então, quando você pega a sua tarifa da sua casa, ali tem uns 40% que você está pagando de tributos e encargos setoriais. Isso pesa muito no preço final da energia. Então, quando você contrata no Mercado Livre, você pode contratar, porque o preço que os caras estão dizendo que fecha é um preço de 150. Só que eu, eólica, não consigo vender 150, eu mal vendo a 180, 200. Aí, para eu vender 180, 200, o cara compra de mim a esse preço, 200, só que ele paga a tarifa de uso do sistema de transmissão, paga a tarifa fio, que a gente chama, aí ela vem com encargo de reserva, encargo disso, encargo daquilo, e o preço fica muito alto. Esse é o ponto. E aí é difícil de resolver, porque essa é a grande briga do governo de tentar resolver, de tentar reduzir, e é a mesma razão que eu falei, que não me venha com subsídios, porque não dá. Porque você vai cada vez mais... A gente está num círculo vicioso de custo da tarifa final, mesmo no Mercado Livre, porque o Mercado Livre tem que pagar a conta fio, e tem mesmo, que tem que pagar. Vocês me deixarem falar, vou falar o tempo todo. Não, eu achei legal essa questão toda que, né, o Saul apontou aí da
da questão das possibilidades das EPEs, né? Mas o hidrogênio, o ecossistema de hidrogênio, ele permite ao Brasil uma nova possibilidade de neoindustrialização, né? A gente exportar hidrogênio é muito interessante, porque é sempre um negócio a mais, mas a gente fazer com que os nossos produtos sejam cada vez mais verdes e cada vez alcance mais competitividade no mercado externo também é algo que a gente devia pensar muito. Se a gente andou estudando Camaçari, que é o polo mais maduro industrial do Brasil, né, tem inúmeras possibilidades. Nossa, mãe. E trabalhando com projetos brownfield, em vez de ser greenfield, a gente consegue uma competitividade muito boa, porque parte da infraestrutura já existe. Quando você entra numa Braskem e descobre que tem um lugar que você pode montar um eletrolisador, que você já tem todos os serviços auxiliares, você faz com que o teu custo caia. Então, você consegue alcançar níveis de competitividade muito agressivos, entendeu? Braskem, Unigel, etc. Não, perfeito, totalmente de acordo, professor. Eu citei o caso da exportação no contexto de comparação com a certificação europeia. Então, assim, mesmo que nós não tenhamos o debate global da certificação do hidrogênio e que nós tenhamos que atender, ou que iramos atender o mercado europeu com a certificação existente, eu acredito que existe uma segurança muito grande de que vamos atender. Mas o mercado interno, concordo com você plenamente. Tive a oportunidade, no último FIEC Summit em Fortaleza, de assistir à apresentação do business case da Atlas Agro, né, para a produção do fertilizante nitrogenado no interior do Brasil, próximo à demanda para atender o agricultor brasileiro, né, o produtor agrícola brasileiro. Então, você reduz em 90 dias o lead time, né, de você comprar esse produto na Rússia ou na Ucrânia e trazer para o Brasil. O fato de... E aí aquela deficiência que acaba viabilizando outra indústria. O fato de não ter gasodutos para o interior do Brasil, né, você torna o gás muito caro, então produzir o hidrogênio localmente, a partir do transporte da eletricidade e não do hidrogênio, permite isso. E cabe lembrar, por exemplo, a maior parte do metanol que o Brasil utiliza para a produção de biocombustíveis é importado. E aí é importante lembrar que para cada tonelada de biodiesel se utiliza 200 litros de metanol, que poderia ser metanol e metanol, né, produzido a partir... Então, sem dúvida, professor, esses cases são realmente uma oportunidade para o Brasil. Por favor. Boa noite. Vou me permitir duas colocações e fazer uma pergunta para todos. Meu nome é Fernando Perrone, eu sou conselheiro da Essens e sou diretor-geral do Instituto Nacional de Eficiência Energética. Primeiro ponto que eu queria colocar, em relação ao que o Guilherme e outros comentaram sobre o hidrogênio síncrono. Guilherme, eu acho que nós temos uma solução brasileira para isso. Isso, não sei se todos conhecem, desculpa eu estar falando, eu sou engenheiro eletricista, vou falar um pouco a linguagem que nem todo mundo pode entender. Mas as principais grandezas elétricas do mundo da eletricidade é a tensão e ângulo, são fasores, então é módulo e ângulo. E nós, desde a década de 90, nós trouxemos para o Brasil, e hoje está implementado no ONS, especificamente no CNOS, uma medição fasorial de tensão e ângulo sincronizado por satélite, que dá esse sincronismo que o Guilherme colocou, da questão do consumo com a produção de energia. Então, pelo lado do consumo, a gente já tem essa, digamos assim, tecnologia absorvida e em uso para toda a supervisão e controle em tempo real do sistema elétrico brasileiro do SIM. Tá? Então, isso é eu diria, uma luz no fim do túnel para essa questão que você falou do hidrogênio síncrono do consumo. A outra questão que eu concordo com vocês, que é um desafio, e eu tentei à frente do Procel, há 15 anos atrás, mais ou menos, 10, 15 anos atrás, que era a questão do potencial em termos de eficiência energética dos data centers. Eu diria que pela questão de climatização, e na época a IA não estava nem nos pés do que está hoje, eles são meio que impenetráveis a nível de processo e você tentar otimizar ou reduzir, tornar mais eficiente o consumo em termos da climatização. Então, esse é um grande desafio, eu acho que é uma grande discussão, porque tem de
cada vez mais a gente está utilizando, hoje já usa, e esse consumo, como o Guilherme colocou, vai ser muito alto. Agora, a pergunta que eu faço para vocês, na questão da certificação, porque eu enfrentei isso na frente lá do Procel, na criação e estruturação de um subprograma do Procel, que é o de edificações, o Procel Edifica. Então, nós tínhamos, de longa data, de 83, junto com o Inmetro, a certificação de equipamentos e eletrodomésticos dentro do Programa Brasileiro de Etiquetagem. O pulo do gato foi avançar nisso nas edificações. O Inmetro não é de hoje, é vinculado ao EMIDIC, tem dificuldades de pessoal e tudo. Na época, na Eletrobras, dotamos o Inmetro, auxiliamos o Inmetro em toda essa questão da certificação, da etiquetagem das edificações dentro desse programa. O Inmetro é o único órgão de metrologia legal no Brasil. A minha pergunta é o seguinte: alguém vai ter que desenvolver esse papel, já vou avançar pelo Inmetro. O Inmetro está envolvido nessa questão da certificação do hidrogênio, de que forma, em que etapa ele deve entrar para dar essa customização para o caso brasileiro, mercado brasileiro, da certificação do hidrogênio? Essa é a minha pergunta que eu faço aí para vocês. Eu acho que eu não estou sabendo detalhes, mas eu acho que o Inmetro tá, porque até um evento por esses dias em Xerém do Inmetro, né? E só, assim, eu falei muitas vezes, Essence, atuando com certificação, assim, a gente, enquanto empresa de consultoria, o que a gente está fazendo hoje é desenvolver software, projetos pilotos de certificação e criando toda a questão para o cara se habilitar. Não está, nesse momento, inclusive por razões de modelo de negócio, não está, até segunda ordem, eu não estou pretendendo me tornar uma certificadora. Tá? Eu estou habilitando o cara, ó, eu vou xixi, mas quem vai certificar... Mas o Inmetro eu acho que está envolvido sim, Perrone. Bom, gente, pelo avançar das horas, e pior que a conversa estava agradável, dava para ficar aqui mais tempo aqui, né? Fica até de noite, faltava só o vinhozinho para acompanhar. Bom, quero agradecer imensamente a vocês que vieram, Guilherme aí por proporcionar aí esses convidados, esse livro incrível que vale a pena a leitura. Aos nossos painelistas aqui, Júlia, Elbia, Saul, muito obrigada. E certamente acho que já ficou aí um case para a gente discutir, que é aí o caso do consumo e da demanda que vai vir dos data centers. Gostei desse tema. Obrigada, gente. Até a próxima.